Bom, era inevitável e aconteceu. O que era inevitável e aconteceu? Uma tentativa de pegar a situação policial do Bolsonaro, que se complicou, e tentar fazer uma análise política disso. Tentar sugerir que o aumento do enrosco do Bolsonaro melhora a vida do Lula. Não é à toa que os petistas fizeram ironias, brincadeiras, graçolas, frases, etc., com a situação policial do Bolsonaro, que é uma tragédia. Nós vamos falar da situação policial do Bolsonaro, porque, obviamente, teremos reportagens sobre isso aqui no Band News no meio do dia. Mas eu queria chamar atenção para isso. É ingênuo achar que a situação do Lula, política, depende ou guarda ligação com a situação policial do Bolsonaro. O que eu quero dizer é que, se o Bolsonaro ficar muito mal do ponto de vista policial, jurídico, e por acaso ele não for candidato, que é uma possibilidade real, o Lula não fica mais forte. E se o Bolsonaro não for afastado da vida pública, porque o TSE não afasta, se a situação dele jurídica permitir que ele seja candidato, o Lula não fica mais fraco. A força do Lula ou a fraqueza do Lula depende do governo do Lula. O Lula é inimigo de si mesmo. O Lula é adversário de si mesmo. O Lula é aliado de si mesmo. O Lula é amigo de si mesmo. Tudo depende do que ele fizer. Então, olhar para o lado, olhar para fora, buscar no outro, aliás, é uma discussão que serve para a nossa vida, né? Buscar a explicação dos nossos desafios e dos nossos problemas no outro. Tentar achar que é o outro responsável daquilo que nos faz mal. Aquilo que nos faz mal é responsabilidade nossa. Na política vale, não tem esse lado aquilo que nos faz mal, mas aquilo que nos prejudica, aquilo que prejudica um governo, aquilo que fortalece um governo, é aquilo que o governo consegue fazer. Então, o Lula não para de falar olhando para trás, o Lula não para de fazer promessa olhando para frente, mas parece que não cai a ficha de que ele ganhou a eleição, de que ele tem um país para governar. Então veja, o Fernando Haddad deu uma entrevista em que ele disse o seguinte: olha, nós vamos ter condições de fazer o Brasil entrar num ciclo muito bacana, aprovando a tributária, aprovando o arcabouço e reonerando os setores que foram desonerados. Puxa, só assim então. Então vamos correr. Porque com a estrutura que está montada aí, mambembe, amadora, vai ser difícil. O ministro da Casa Civil, que é mal falado no Congresso, o ministro das Relações Institucionais, que é mal falado no Congresso, todos gostam deles na pessoa física, mas na jurídica, ou seja, naquilo que eles representam, é paulada para todo lado, todo mundo reclamando. Desculpa, mas unanimidade a favor para um ministro é ruim, porque significa que ele está dando coisa demais para os outros e não está trabalhando tanto a favor das causas do governo. Mas também, só crítica, só pancada, significa que não está funcionando, não está azeitado. Então a relação entre o Lula e o Congresso, entre o Congresso e o Lula, é uma relação, e eu não estou me referindo a ódios pessoais, nada disso não. Mas veja, ontem tivemos um teste. O governo Lula resolveu baixar decretos para mudar o marco do saneamento. Não tinha que ter mudado. Estava tudo bem, não tinha que ter mudado. Mas resolveu mudar. Vamos mexer aqui, porque quer favorecer as estatais. Ontem, o Congresso Nacional, aliás, a Câmara dos Deputados, foi lá e derrotou o governo. Derrotou o governo naquilo que era o essencial do decreto, dos decretos. O governo perdeu. E por uma margem razoável, o governo tomou um toco, 295 a 136. Queriam
permitir a permanência das empresas estatais sem licitação. Isso o marco da internet do saneamento não permitiu. O governo foi lá e mexeu para permitir. Caiu na Câmara. Agora vai para o Senado. Então, se o governo tomou esse toco, não é porque o Bolsonaro ontem sofreu busca e apreensão, não é porque prenderam o coronel que acompanhava o Bolsonaro como ajudante de ordens, não é por esse motivo. É porque o governo não tem força no Congresso. Não tem força no Congresso. E um governo sem força no Congresso é uma nau à deriva. Governo nau à deriva. E um governo que fica à deriva não conduz o país para lugar nenhum. Pode falar o que quiser, pode falar do arcabouço, pode falar do calabouço, pode falar da reforma tributária, mas vai sair a reforma tributária que o Arthur Lira quiser. Vai passar o arcabouço que o Arthur Lira quiser. E o governo vai ali, fazendo as coisas, vamos tocando, e vai indo de lado. E se o governo for de lado, vai surgir um candidato, e não precisa ser o Jair Bolsonaro, não. Vai surgir um outro candidato, da direita, do centro-direita, e que vai pegar o caneco e vai tirar o Lula dali. Fácil. Se não fácil, tirará. Aí o Lula, que se reelegeu 2 vezes, né? Porque teve o primeiro mandato, aí se reelege e agora se reelegeu de novo. Tecnicamente não é uma reeleição, mas é uma volta. Então o Lula, que foi presidente, ou terá sido presidente 3 vezes, querendo ser a 4ª vez, ficará pelo caminho, como Bolsonaro ficou pelo caminho. O primeiro presidente, depois da reeleição, que não se reelegeu. Até a Dilma se reelegeu. Bolsonaro não se reelegeu. Por quê? Bolsonaro perdeu para ele próprio. Bolsonaro não foi derrotado pelo PT. Ninguém deixa de votar no Bolsonaro para votar no Lula. Ninguém deixa de votar no Lula para votar no Bolsonaro. Essa troca não acontece. É meia dúzia que faz isso. A maioria das pessoas troca um candidato de esquerda por um outro de esquerda, ou de centro, no máximo. Troca um candidato de direita por um outro de direita, no centro, no máximo. Então o inimigo do Lula não é o Bolsonaro. O Bolsonaro, aliás, não é nem o adversário do Lula. O Bolsonaro é a garantia de que ele vai conhecer quem é o adversário dele. Se o Bolsonaro estiver forte, é esse camarada que vai disputar com ele. E aí, o que ele tem para oferecer? Refizemos o Bolsa Família, refizemos o Mais Médicos, refizemos o Minha Casa Minha Vida, refaremos. Eu quero saber, quero os números, mostre os números. O que está acontecendo de concreto? Quantos médicos já foram contratados? Nós estamos no 5º mês. Tudo bem, acabou agora o 4º mês, tá bom. Mas essa é a preocupação. Quantos médicos o presidente vai conseguir botar nos rincões? O presidente e o governo dele, né? Quantos projetos o governo dele vai conseguir aprovar no Congresso? Até agora, tomou um toco. Na gestão anterior, quando o Congresso teve que se debruçar sobre um projeto para poder fechar o orçamento e autorizar um buraco gigantesco de centena de bilhão de reais, 150, 180, sei lá, o Congresso foi gentil, generoso, falou, pode ir em frente, mas Lula era uma potência ainda, eleita, mas não tinha começado a governar. E agora ele começa a governar e está se fiando num comportamento amador daqueles que o cercam. E ele próprio não está se dedicando, como já se dedicou um dia, à interlocução com os deputados e senadores. Fica viajando. Eu disse no Jornal da Band anteontem, nem lembro mais. Lula já viajou mais de 80 mil quilômetros entre ida e volta. Foi para a Argentina, foi para os Estados Unidos, foi para a China, foi para os Emirados Árabes, foi para Portugal, foi para a Espanha. Agora posse Reino Unido, né? Entronização do príncipe Charles, o rei Charles III. 80 mil quilômetros dá 2 voltas em torno da Terra, pela linha do Equador. 2 voltas em torno da Terra, já viajou pra caramba. Mas e aqueles 1.000 metros a pé que separam a entrada do Palácio do Planalto principal da entrada principal do Congresso? Cadê ele percorrendo esses 1.000 metros? Com sua equipe, com ele, e chamando os caras para percorrer esses 1.000 metros para conversar com ele.
Como é que está essa interlocução? Os deputados estão reclamando, o Lira chamou a atenção dele para isso. Então, não está arrumado. E aí olham para o Bolsonaro, vem o Bolsonaro numa situação ruim, muito ruim, policial, e falam, haha, esse é o nosso seguro de vida. Não é o seguro de vida do PT. O seguro de vida do PT é baixar a inflação, o seguro de vida do PT é aumentar o emprego, o seguro de vida do PT é aumentar o PIB, o seguro de vida do PT é diminuir a criminalidade, seguro de vida do PT é melhorar a qualidade do ensino, seguro de vida do PT é melhorar a qualidade da saúde no Brasil, seguro de vida no PT é ter investimento, seguro de vida do PT é melhorar as rodovias, ferrovias. Esse é o seguro de vida do PT. Fazer um governo que as pessoas digam, puxa vida, valeu a pena ter votado nele, vamos continuar com o PT. Esse é o seguro de vida do PT. E se alguém dissesse sem Bolsonaro, ou disser sem Bolsonaro, olhe para mim e o governo Lula está mal, as pessoas vão olhar para esse camarada, seja esse camarada do Tucano ou de outro partido, desde que represente o antagonismo ao Lula. O Lula sempre disputou a eleição e foi para o segundo turno sabendo que ele foi a melhor escolha entre os parecidos com ele ou entre as pessoas que representavam a oposição. Então o primeiro inimigo do candidato a presidente são os parecidos com ele. Não o adversário. Volto a dizer, ninguém vai trocar o Lula pelo Bolsonaro. A sociedade pode trocar o Lula pelo Bolsonaro como trocou o Bolsonaro pelo Lula. Mas ao fazer a troca do Bolsonaro pelo Lula, antes o Lula teve que ficar à frente dos candidatos do PSDB, dos outros candidatos. Que nesse ano último aí foi fácil fazer. Os candidatos eram muito ruins. A começar pelo Ciro Gomes, péssimo candidato. Eterno candidato. Lamentável candidato. Que defende uma plataforma de governo para lá de lunática, né? Mas a gente vê pelo desempenho dele e do irmão que é uma coisa familiar mesmo, eles gostam desse comportamento, acho até que nutrem esse comportamento, acho até que trabalham esse comportamento, né? O irmão que vai numa sabatina do presidente do Banco Central, pega uma lousa e um giz e fica fazendo continha. É demais, né? Ainda bem que o Ciro ficou pelo caminho. O Brasil saiu ganhando com isso. Depois a própria Simone Tebet, né? Não tem liderança, pode ser até que venha a ter, mas não tem liderança. A gente não vê ela participando dos debates com protagonismo agora mesmo, está no governo. Quem manda na área econômica é o Haddad, ponto. Mas ela não é nem formada em economia. Não, mas tudo bem, ela cuida de planejamento, mas ninguém está nem aí para as coisas que ela fala. Como não está nem aí para o que diz o Geraldo Alckmin, entendeu? Não é uma coisa... porque tem preconceito contra a Simone Tebet. Não, Geraldo Alckmin. Interessa o seguinte, esse é o governo do PT. Pode ter um aliado aqui, pode ter um aliado ali, mas é o governo do PT. E o PT não vai abrir mão de uma candidatura própria para apoiar alguém do MDB, alguém do PSB, a não ser que seja o fim dos tempos. Então é ele, Lula, o adversário nas eleições, né? O candidato, a não ser que ele sinta que pessoalmente o tempo dele acabou. O Alberto Fernandes, por exemplo, não vai se candidatar, a Cristina Kirchner não vai se candidatar, pelo menos estão prometendo isso, eleição esse ano. De repente o Lula fala, também não vou me candidatar, mas o Lula não se candidataria em duas circunstâncias: se ele realmente sentir que tem alguma coisa na saúde dele que pede que ele, né, fique mais tranquilo, ou se ele perceber que a coisa está tão feia que não dá nem para seguir em frente, como o Alberto Fernandes, um caos. Ih, meu Deus, não dá nem para seguir em frente. Aí eu deixo outro para ir para o meu lugar. Mas erra, eu insisto, se a gente associar uma coisa a outra, a situação política do Lula com a situação policial do Bolsonaro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O problema policial do Bolsonaro é do Bolsonaro, que está num enrosco mesmo e pode ficar em maus lençóis. Mas não adianta o PT querer tirar uma casquinha disso. Então, a gente tem que olhar para essa situação e separar. Questão policial para cá. Atenção, vocês que têm capivara para o lado de cá. Vocês que têm currículo, entre aspas, e que querem ser mais fortes na política do que já foram até agora, para o lado de cá. E entre estes é que estará aquele que vai desafiar o Lula. Se por acaso o Bolsonaro conseguir se desvencilhar desse enrosco todo, o Lula se desvencilhou, né? O Lula já teve uma situação bem ruim, né? 580 dias preso, né? Denúncia, condenação em várias instâncias. O Bolsonaro não está nesse estágio. Mas é feia a situação do Bolsonaro, não é boa. O Bolsonaro não queria estar na situação que está. Então, o importante é, não vamos misturar
a política com a polícia. Toda vez que mistura a política com a polícia, ou dá em milícia, como a gente viu no Rio de Janeiro e vê no Rio de Janeiro, ou dá ruim, dá outra coisa que não é política. A gente quer mais política e menos polícia. Eu não sei se você concorda ou discorda, essa é a minha opinião sobre o assunto.